Olá a todos, eu sou a Beatriz e hoje vou preparar com vocês uma receita que é ótima para sobremesas mais rápidas, quando não temos tempo para fazer bolos mais elaborados, e assim é algo prático que pode ser feito em 5, 10 minutos. Então, para esta receita vamos precisar de uma massa folhada. Nós vamos fazer uns folhadinhos de chocolate ou de açúcar e canela, que também eu gosto imenso, mas eu já vos vou ensinar passo a passo. Então, primeiro nós vamos precisar de uma massa folhada. A massa folhada normalmente que eu utilizo é retangular, porque assim é mais fácil, como vocês conseguem ver, assim depois é mais fácil de partirmos e é então retangular que eu utilizo, mas também se vocês em casa só tiverem redondas, não precisam de comprar, usem duas porque é mais fácil para depois colocar uma por cima da outra. Retangular, basta uma, depois nós vamos dobrar uma por cima da outra, visto também que em minha casa somos poucas pessoas. Se na vossa casa forem muitas pessoas, eu aconselho a utilizarem duas massas folhadas e depois também para o Natal, se forem muita gente, utilizem também mais massa folhada, porque esta sobremesa é algo que desaparece muito depressa e eu aposto que os vossos familiares vão adorar. Então, para além da massa folhada, nós vamos precisar de chocolate. O chocolate que eu costumo utilizar é esta, que é a Nutella típica, a Nutella tradicional. Eu utilizo esta porque é a que eu mais gosto, mas também podem utilizar outro creme de chocolate ou de avelãs que tenham em vossa casa e que mais gostem, que mais utilizam. Aqui o segredo é não precisamos de desperdiçar e não precisamos de comprar, basta utilizarmos aquilo que temos em casa e adaptar-nos. E depois precisamos também ainda de açúcar e canela. Para fazer este preparado eu utilizei 2 colheres de sopa de açúcar e 3 colheres de sopa de canela. Uma vez que eu gosto mais de canela do que de açúcar e por isso eu prefiro a canela ao açúcar, mas depois vocês fazem consoante os vossos gostos e os gostos da vossa família. Para além disso, ainda precisamos de uma gema de um ovo, que eu já coloquei aqui numa taça, para depois nós vamos colocar por cima dos folhadinhos, para que estes fiquem mais dourados ao irem ao forno. Depois podem se divertir e se tiverem irmãos mais pequenos em casa, podem utilizar formas também, podem utilizar formas para fazerem na massa folhada e então será muito divertido e que ficará muito giro. Então vamos... Agora que já preparamos todos os ingredientes, antes de começarmos a fazer a receita, é importante ligarmos o forno para que este tenha tempo de aquecer. Então, vamos ligar o forno na ventoinha, com uma temperatura de cerca de 200 graus, depois podemos ir aumentando ou baixando, depois de vermos se os folhadinhos estão a ficar muito tostados ou muito douradinhos, por isso no início fica a 200 graus para que o forno comece a ficar uma receita fácil e até rápida de fazer. Por estarmos no tempo de Natal, eu vou utilizar e vou tentar fazer umas formas de árvore de Natal. Vocês podem utilizar isso ou não, podem, por exemplo, pôr só chocolate de um lado, depois barram por cima do outro e partem às tiras, depois vai ao forno e já fica. Mas assim, para fazermos algo mais bonitinho e algo mais natalício, vamos tentar fazer, por exemplo, 2 ou 3 árvores de Natal e depois fazemos algumas formas e vamos tentar brincar aqui um pouco. Então, eu vou partir a massa folhada a meio, por exemplo, aqui assim. É importante terem cuidado com a faca, assim, para não se aleijarem. Com a massa folhada já partida, eu vou utilizar este lado pode ser para o chocolate e este lado pode ser para o açúcar e a canela. Então, vou abrir o chocolate assim de avelãs, não é? É a típica Nutella. Então, eu vou tirar com uma colher um pedacinho de chocolate
E vocês podem se ajudar com um Salazar e depois vão espalhar assim pelo chocolate em si, pela massa folhada, não é? Espalham o chocolate. Se vocês forem muito lambosos, ou gulosos, não é? Melhor dizendo, podem espalhar uma camada mais grossa de chocolate. Ou se não gostarem tanto, ou acham que a vossa família não vai gostar, espalham apenas a não haver assim, muitos espaços em branco, ok? Eu acho giro é vocês fazerem com toda a família, se vocês puderem, não é? Principalmente para quem tem irmãos mais novos, é um passatempo muito giro para eles, agora que vêm as férias, e vocês podem se divertir com eles. Por vezes o chocolate pode ser mais difícil de espalhar, por estarmos no inverno, não é? O chocolate fica mais duro e depois pode se tornar um pouco mais difícil de espalhar. Mas vocês, com paciência, chegam lá. Eu vou colocar mais um bocadinho de chocolate para cobrir melhor tudo, não é? Podem tirar o chocolate diretamente com a colher ou com o Salazar. No início, a primeira vez eu gosto de tirar com a colher. E depois, para ser sincera, a segunda vez, tiro com aquilo que tiver mais à mão. Pronto. Tiram, espalham bem espalhado. Ui. Se sujar o papel que vem em baixo da massa folhada, não faz mal. Eu não tirei porque é mais prático de fazer e só no fim é que eu vou colocar isto no tabuleiro. Pronto. Depois de espalharem o chocolate todo, pousam o Salazar, pegam noutra colher, no açúcar e na canela. É que eu gosto mesmo disto, principalmente de açúcar e canela, e vão pôr também assim por cima da massa folhada. Podem pôr consoante também os vossos gostos. Isto é muito relativo, não é? Põem consoante os vossos gostos. Sim. Espalham. Não se esqueçam, podem fazer sempre mais quantidades, não é? Só estou a fazer assim, porque em minha casa não somos muitos. Também é mais para vos mostrar e para vos ensinar a fazer. Pronto. Depois já estar tudo espalhado, ok? Vamos começar a moldar. Podemos começar por este lado aqui da massa da canela e do açúcar. Então, eu pego nas pontinhas aqui. Podem se auxiliar com uma faca ou com uma colher. E então isto vai, isto. E eu levo um ao outro e pouso assim no papel, não é? Depois pressiono assim por cima. E depois, do outro lado, faço igual. Aconselho-vos a ter paciência para a massa folhada não rasgar. É importante que ela não rasgue, ok? Eu guardo as minhas massas folhadas no frigorífico, então é por isso que ela às vezes está assim, está mais mole, mas também é importante para depois, porque se estivesse muito dura era difícil de moldar. Pronto, então depois já temos esse preparado, vamos espolhar. Se calhar de um lado faço com formas e do outro lado tipo 2 árvores de Natal, por exemplo. Então, vamos pegar em algumas formas. Vou pegar num coração, numa flor, numa lua. Vamos brincar um pouco em estrelas, não é? Até mesmo para depois fazermos o sino da árvore de Natal. E vamos começar então. Pegam na forma, não é?
E é só pressionar. Pressionam. E depois sai direitinho o coração. Já viram que giro? Pronto, e podem aproveitar este espaço aqui ao lado para fazer isso mesmo. Pronto. Vou fazer assim, aqui, alguns. Quando eu faço isto, por exemplo, quem faz as formas é a minha irmã, como tem 7 anos, ela adora ser ajudante de cozinha. Por isso ela faz. E então também depois basta apenas soltar as formas. Estas formas são em plástico, mas por exemplo, quem tiver em alumínio, até acho que é mais fácil para partir, certo? Por isso utilizam em alumínio, não? As que tiverem. Eu é que não sei fazer, mas também existem alguns vídeos para vocês aprenderem a fazer formas com um bocado de papel de alumínio. Eu, por acaso, não sei fazer, mas é algo giro também para aprender. Podem pesquisar. Assim, uma flor. Vão ocupando os espaços, ok? Fazer mais esta forma. Estrela. Se calhar aqui a dificuldade é depois ela sair direitinha, mas ela acaba sempre por sair. Tenham a ter paciência, mas ela vai acabar sempre por sair. Pronto, assim direitinha. Depois pegam noutra forma, vou agora assim estas estrelas que são diferentes. É importante também aproveitarem o espaço. Aqui existem sempre espaços em branco, mas depois vocês podem na mesma. Colocam isto na mesma no forno, não é? Não vão desperdiçar, mas depois o que é que fazem? Cortam aos bocadinhos e fica assim mais pequenino. Mas também é ótimo para depois para a sobremesa, não é? O importante aqui é não desperdiçar e fazermos com aquilo que temos ao nosso redor e à nossa mão, não é? Depois, por exemplo, podem partir assim, partem. E depois isto também pode ir ao forno, ou se não quiserem mesmo aproveitar, deixa. Ou podem voltar, por exemplo, podem juntar tudo e fica uma camada maiorzinha ou mais grossinha, como vocês quiserem. Pronto. Vão ver? Massa folhada é até fácil de partir com as mãos, mas depois nós vamos acabar este lado. Pronto. Deste lado, o que é que vamos fazer? Vamos tentar fazer as árvores de Natal. Então, para isso, eu vou partir em 2, ou seja, vamos partir umas tiras, certo? Partimos. Cuidado para a massa ficar não deslizar, mas se deslizar vocês voltam a pôr. Depois de partirmos, por exemplo, esta aqui ficou mais grossinha um bocadinho, mas não interessa. Não faz mal. O que é que fazem? Pegam. É importante que ela aqui no meio fique bem partidinha, não é? Vocês podiam, por exemplo, fazer isto em todos os lados. Não precisam de fazer necessariamente formas. Ou podem fazer só enroscadinhos, como vocês quiserem. Então, vão virando assim. Ui, está a sair o açúcar, mas depois vocês voltam a colocar. Vamos só tipo montar um molde, ok? Então fica assim, por um lado, para o outro, e depois fica assim em cima, ok? Para isto segurar melhor, vocês podem colocar com o auxílio de um palito, colocam aqui em cima, colocam ali em cima e depois colocam o palitinho, não é? E até podemos dobrá-la assim e vai ficar, e depois vai ao forno e vai cozer assim este formato. O que depois vai fazer com que
fique neste formato, ou seja, de uma árvore de Natal. Normalmente pode sair sempre um bocadinho, não é? Vocês estão a ver, então depois vocês colocam no outro. Não desperdicem, ok? Coloquem neste assim. E fazem o mesmo. Podem já começar. Assim, assim, assim e assim. Com o auxílio de outro palitinho. Se vocês quiserem, ou se fizerem tiras maiores, podem utilizar os palitos de espetada, não é? Pronto, fazem. E depois podem dobrá-la assim, não é? Para verem como fica. Assim ela vai ao forno e vai cozer assim. Pronto. Depois, tipo, desperdícios possam haver em cima do papel. Depois vai acabar no forno, vai cozer tudo, não é? E fica tudo na massa folhada. Desse lado podem pôr assim ou até podem assim, podem juntar, não é? Podem fazer algumas formas ou podem juntar e fica uma camadinha mais grossa e vocês chegam ali e fazem outra forma. Podem aproveitar assim, não é? E o importante é não haver desperdício, sempre, ok? Depois retiram assim as bordinhas, pronto. Agora, já está. Agora, podem colocar no forno, com cuidado, ok? Por causa de não se queimarem e outro para não deixarem cair no chão, não é? Então, vocês podem, ou colocam isto num tabuleiro, ou seguram e levam com este papel para o forno, sendo porque este papel normalmente não há problema, pode ir ao forno e não queima, ok? Pronto, agora já fui buscar um tabuleiro, que assim é mais fácil para vocês movimentarem-se de um lado para o outro, não é? Colocam no tabuleiro, normalmente basta agarrar e colocar em cima ou puxam, dependem. E desse lado juntei todas as sobras que nós tivemos e fiz assim uma espécie de um retângulo para poder ir ao forno. Depois no meio tem as formas e aqui as árvores de Natal. Se quiserem parecer tipo mesmo uma árvore de Natal, não é? Vocês pegam na estrela que fizeram e podem colocar aqui em cima do palito. E fica assim, como conseguem observar. Pronto. Podem abrir mais um bocadinho, por exemplo, aqui, para não ficar tão colada uma à outra. Mas pronto. Agora vai ao forno. Cerca de 25 a 30 minutos. Se vocês virem que está a ficar demasiado tostado, ou juntam nada, ou diminuem o tempo e tiram, ou baixam a temperatura. Uma coisa importante antes de levarem ao forno, que eu já me estava a esquecer, é colocarem o ovo, não é? Eu utilizo assim um pincel, coloquei uma clara de ovo aqui nesta taça, depois é só pegar no pincel, não é? Mergulhá-lo aqui e depois é só passar por cima das coisas, dos nossos folhadinhos. Depois de que já colocarem o ovo em cima das formas, é só ir ao forno. Se quiserem também podem pegar na mistura de açúcar e canela que sobrou, podem polvilhar por cima das formas, não é? Porque vai dar outro toque e vai ficar assim mais estaladiço. Sim? Mas agora é só colocar no forno e esperar. Já coloquei no forno, o meu forno já está a trabalhar e agora é só esperar 25 minutos. Passaram-se mais ou menos 20 minutos e eu aconselho que seja mesmo 20 minutos porque como as formas são pequeninas ficam tostadas mais rapidamente e também depende muito do vosso gosto pessoal. Por exemplo, temos aqui um termo de comparação, no caso das árvores de Natal, como são maiores, não ficam tostadas tão facilmente como essas pequeninas,
mas eu pessoalmente até gosto que elas fiquem mais tostadas e então temos para todos os gostos. Já retirei os palitos que estavam aqui nas árvores de Natal e é importante vocês também retirarem. Fica mais fácil se vocês utilizarem palitos de espetada, aqueles maiores, para depois vocês retirarem, é mais fácil. Então depois aqui são as formas que fizemos, as estrelas, não é? E isto foi o que nós misturamos, todos os desperdícios, não é? Ficou assim bem altinho, com várias camadas, até parece que fizemos ali um entrelaço. Mesmo para concluir, eu adiciono açúcar em pó, então eu pego no coador, açúcar em pó, assim, ponho assim no coador, não é? Não sei se posso aqui açúcar. E então depois polvilho por cima. As formas que fizemos com açúcar e canela dá assim uma impressão, parece que cheira a algodão doce, tipo a caramelo, caramelizado, e por acaso eu gosto muito e acho que vocês também vão gostar. Depois de polvilhar com canela, polvilho aqui mais o que tem de chocolate, em como ficaram mais escurinhos, não é? Para sentir mais este açúcar. Pronto. Então, se ainda quiserem adicionar mais alguma coisa, podem adicionar o que quiserem. Por exemplo, o que sobrou do açúcar e canela misturado, não é? Se quiserem pôr, por exemplo, por cima só das árvores, para dar assim um contrassenso. Elas saíram mesmo agora do forno. Eu aconselho a esperarem um pouco antes de comer. Deem à vossa família, sirvam-se vocês também, e é uma receita muito fácil para vocês fazerem no vosso Natal e para deliciarem toda a família. Por isso espero que tenham gostado e que repliquem em casa, e um bom apetite e divirtam-se acima de tudo. Obrigada!